Um milionário seguiu sua empregada depois do trabalho um dia. O que ele encontrou debaixo de um viaduto o fez cair de joelhos. 2 crianças, uma caixa de papelão e um casaco, o mesmo casaco que ela usava na mansão dele todos os dias, enrolado em um bebê, dormindo sobre jornais. Mas aqui está o que o destruiu completamente. A criança mais velha, uma menina de 7 anos, olhou diretamente nos olhos dele e disse: "Se o senhor vai gritar com a minha mãe, grita comigo." O que essa menina revelou em seguida expôs uma traição tão próxima de casa que destruiria o casamento dele e mudaria 4 vidas para sempre. Esta é a história real de Maria Santos, uma mulher que deu tudo para manter 2 crianças vivas, enquanto as pessoas que deveriam tê-la visto nunca se importaram em olhar. Antes de começarmos, nesse histórias como essa te tocam, histórias sobre sacrifícios invisíveis e a verdade que se esconde bem na nossa frente, aperta o botão de inscrever e ativa as notificações. Deixa um comentário me contando. Você já descobriu algo sobre alguém que mudou completamente a forma como você via essa pessoa? Eu leio todos os comentários. E se essa história tocar seu coração, arrasa no botão de curtir. Isso ajuda mais pessoas a conhecerem histórias que merecem ser contadas. Agora, vamos começar. Ricardo Monteiro tinha percebido algo há 3 semanas. Algo que ele não conseguia nomear. Não era um erro na cozinha. Não era uma mancha no chão. Não era uma reclamação ou um atraso. Era algo em Maria, algo que estava deixando ela lentamente, como a chama de uma vela, quando alguém deixa uma janela aberta, silenciosamente, sem ninguém perceber, e até a chama quase se apagar. As mãos foram primeiro. Ricardo viu ela servindo o café da manhã para seus gêmeos numa segunda-feira de manhã. Ele parou na porta da cozinha porque as mãos de Maria estavam vermelhas, rachadas, a pele aberta nos nós dos dedos, como se ela estivesse mergulhando elas em água gelada por horas. Ela serviu 2 pratos com sua precisão de sempre. Rodelas de banana para Sebastian, cubos de maçã para Emily. Mas suas mãos tremeram quando ela colocou a colher. Seus dedos fecharam com a rigidez de algo que dói. Depois vieram os olhos. As olheiras que Maria sempre teve. As olheiras normais de uma mulher que começa a trabalhar às 6 da manhã, se tornaram algo diferente, mais profundas, mais escuras, da cor de um hematoma que não cicatriza. Seus olhos afundaram no rosto, como se o crânio estivesse absorvendo o que restava dela. E as roupas, as mesmas roupas por baixo do uniforme, sempre as mesmas. Uma blusa cinza e uma calça de moletom preta que ficavam mais largas a cada semana, porque Maria estava encolhendo dentro delas, como uma árvore perdendo folhas numa estação que não é outono. Ricardo não disse nada. Não porque não se importava, porque não sabia o que dizer. Como você pergunta para a mulher que limpa sua casa se ela está bem? Com quais palavras? Com qual direito? Ele pagava um salário para ela. Um bom salário. Ou assim ele acreditava. Ela chegava no horário. Saía no horário. Os gêmeos estavam banhados e alimentados. A casa estava impecável. E isso era tudo o que Ricardo precisava saber. Ou tudo o que ele queria saber. Ou tudo o que ele se permitia saber. Foi numa quinta-feira, às 11 da manhã, quando o corpo de Maria decidiu que não podia mais continuar. Ela estava na cozinha preparando o leite morno da Emily. Emily tinha 4 anos e ainda tomava leite morno antes da soneca, porque Maria sabia que isso ajudava ela a dormir melhor. Ninguém pediu para Maria saber disso. Ninguém pediu para ela lembrar. Ninguém pediu para ela preparar o leite na temperatura exata que Emily gostava. Mas Maria sabia. Maria sempre sabia. Ela estava em pé na frente do fogão, mexendo o leite com uma mão.
A outra mão segurava a borda da bancada porque suas pernas estavam tremendo desde de manhã. O chão da cozinha se movia debaixo dela como se a casa estivesse num barco. A mamadeira escorregou primeiro, depois os joelhos dela, depois o corpo inteiro. O som que Maria fez quando caiu no chão da cozinha foi seco, duro. O som de alguém que desmaia sem colocar as mãos na frente, porque o corpo não tem mais força para se proteger da queda. O leite se espalhou pelos azulejos. A mamadeira rolou para debaixo da mesa. E Maria ficou no chão com os olhos fechados, o rosto da cor de cinza, o uniforme cobrindo um corpo que pesava menos do que qualquer mulher de 31 anos deveria pesar. Ricardo a encontrou 40 segundos depois. Ele estava vindo do escritório com o celular numa mão e uma pasta debaixo do braço. Quando entrou na cozinha e viu Maria no chão cercada por uma poça branca de leite, ele largou tudo. Ele se ajoelhou ao lado dela, tocou a testa dela, gelada. Procurou a pulsação dela. Encontrou. Fraca, irregular. A pulsação de algo que ainda funciona, mas está prestes a parar. Ele ligou para o Dr. Gustavo imediatamente. Disse para ele vir agora. Depois ele levantou Maria e a carregou para o sofá da sala. O que ele sentiu quando a pegou no colo apertou algo no peito dele que ele não conseguiu identificar. Ela não pesava nada. Ela pesava o que uma criança de 10 anos pesa, não o que uma mulher adulta pesa. Dr. Gustavo chegou em 20 minutos. Ele a examinou no sofá com o estetoscópio e o medidor de pressão. Os dedos dele pressionaram costelas que apareciam através do uniforme como teclas de piano. Ele tirou uma amostra de sangue. Examinou as mãos rachadas dela. Abriu as pálpebras dela com o polegar e apontou uma pequena lanterna nas pupilas. Quando terminou, ele se levantou. Fez sinal para Ricardo ir para o corredor e falou naquela voz baixa que os médicos usam quando dão notícias que não deveriam precisar dar. Desnutrição severa. Nos sinais iniciais de hipotermia. Ricardo ficou olhando para ele. Essa mulher não está comendo, Ricardo. E baseado nas mãos dela e na temperatura corporal, preciso te perguntar algo sério. Dr. Gustavo pausou. Essa mulher está dormindo na rua? O rosto de Ricardo ficou em branco. Isso é impossível, doutor. Eu pago o salário completo dela a cada 15 dias. Dr. Gustavo não respondeu. Ele arrumou a maleta, deixou instruções na mesa e foi embora. E Ricardo ficou parado no corredor da mansão, olhando para Maria dormindo no sofá, usando aquele casaco velho que ela nunca tirava. O mesmo casaco, mesmo em maio, mesmo quando estava quente, como se ela estivesse escondendo alguma coisa, ou como se o casaco importasse mais do que a temperatura. Ricardo não dormiu naquela noite, nem na seguinte, nem na depois. A pergunta do Dr. Gustavo se instalou na cabeça dele como um zumbido que não parava. Essa mulher está dormindo na rua? Não podia ser verdade. Ele pagava R$ 2.400 para Maria a cada 15 dias. Um bom salário para uma empregada doméstica em São Paulo. O suficiente para um quarto, comida e transporte. Ele sabia disso porque assinava a folha de pagamento da casa no 1º e no dia 15 de cada mês. O mesmo documento onde aparecia o nome completo de Maria, Maria Helena Santos, e o valor que Carolina entregava para ela em dinheiro a cada 15 dias. Porque Maria não tinha conta em banco. Carolina entregava para ela. Essa frase passou pela mente dele na sexta-feira à noite, enquanto ele jantava sozinho. Carolina estava num jantar com as amigas. Os gêmeos já estavam dormindo. Ricardo sentou, olhando para o prato com o garfo suspenso no ar. A frase girando. Carolina entregava para ela. Ele assinava a folha de pagamento. Mas Carolina dava o dinheiro. Ele nunca tinha visto a transação. Nunca estava presente.
Nunca perguntou para Maria se ela recebia o que lhe era devido. Porque por quê? Ele perguntaria. Sua esposa cuidava da casa. Sua esposa era alguém em quem ele confiava. Sábado de manhã, Maria chegou às 7 horas. Como todo sábado, ela fez o café da manhã, banhou os gêmeos, deixou a cozinha impecável. E ao meio-dia, quando o turno dela terminou, ela tirou o uniforme no quarto de serviço. Colocou a blusa cinza e a calça de moletom preta. Se enrolou naquele casaco que ela nunca tirava. E saiu pela porta dos fundos, com uma sacola plástica na mão. E Ricardo assistiu ela sair da janela do escritório no segundo andar. Ele esperou 30 segundos, pegou as chaves do carro e a seguiu. Maria caminhou 4 quadras pela calçada do condomínio fechado no Morumbi até chegar na avenida principal. Ricardo seguiu no o V dele a uma distância, 3 carros atrás. Se sentindo ridículo e culpado ao mesmo tempo. Ridículo, porque ele era um homem de 40 anos seguindo sua empregada como um detetive de filme. Culpado, porque o fato de que ele precisava segui-la para saber como ela vivia significava que em 3 anos ele nunca se importou em perguntar. Maria embarcou num ônibus na Avenida Rebouças. Ricardo seguiu no UV dele. O ônibus cruzou a cidade em direção à Zona Leste. Passou pelos jardins. Passou pelo centro. Passou pelas torres brilhantes da Paulista. E a cada quilômetro, as ruas ficavam mais estreitas, as calçadas mais rachadas, os prédios mais cinzas. Maria desceu perto de um ponto na Zona Leste e caminhou 3 quadras até outro ponto. Ela embarcou num segundo ônibus em direção ao sul, para bairros que Ricardo só conhecia dos noticiários, quando tinha enchentes, quando alguém encontrava um corpo perto do córrego. O segundo ônibus a deixou numa rua sem asfalto, num bairro chamado Cidade Tiradentes. Ricardo estacionou o V 2 quadras atrás e seguiu a pé. Caminhando por uma calçada de terra com buracos e poças de água suja e um cheiro de esgoto que queimava o nariz dele. Maria caminhou sem olhar para trás. 10 minutos, 15, 20, até a rua terminar num viaduto de concreto cruzando o córrego Aricanduva, um curso d'água que não era mais realmente um rio, mas apenas uma vala de água preta cheia de lixo e lama. E o cheiro concentrado de tudo que a cidade jogava fora e esquecia. Maria não cruzou o viaduto. Ela parou na borda, olhou para os 2 lados e desceu pelo barranco de terra em direção ao espaço debaixo da ponte. Ricardo parou atrás de um pilar de concreto a 10 metros de distância. E o que ele viu de lá mudou a forma como ele entendia todas as manhãs dos últimos 3 anos. Debaixo da ponte, num retângulo de caixas de papelão achatadas que formavam algo tentando ser um chão, estavam 2 crianças. A mais velha, uma menina de cerca de 7 anos, estava sentada num balde, virado com o cabelo preso numa trança apertada e uma blusa limpa que era um pouco grande demais para ela. Ela estava organizando algo numa sacola plástica, com a concentração de quem está fazendo a tarefa mais importante do mundo. E no canto, dentro de uma caixa de papelão forrada com páginas de jornal, dormia um bebê. Um bebê coberto com um casaco. O casaco. Ricardo reconheceu antes de entender o que significava. Era o mesmo casaco. O mesmo casaco que Maria usava na mansão todos os dias. O casaco que ela nunca tirava. O casaco que todos na casa consideravam uma mania inofensiva. Maria e seu casaco. Ela não tira nem em maio. O casaco que cobria os ombros de Maria durante o dia enquanto ela limpava o chão e preparava mamadeiras e banhava gêmeos. À noite, cobria o corpo de um bebê dormindo numa caixa de papelão debaixo de uma ponte. As crianças viram Maria e correram em direção a ela. A menina largou a sacola.
Ela correu com a velocidade de uma criança que está esperando há horas e que não consegue se conter, quando finalmente vê a pessoa que estava esperando. Maria se abaixou e abraçou a filha com força. Um abraço faminto. O abraço de alguém que passa 12 horas longe das pessoas que mais ama e que nunca sabe se vai encontrar tudo igual quando voltar. A menina se afastou primeiro. Ela caminhou até um canto onde havia um balde com água e um copo plástico. Voltou com o copo cheio. Mãe, eu guardei pão do café da manhã para a senhora. Tá na sacola azul. Maria pegou a água. Ela acariciou a trança da filha. Depois ela abriu a sacola plástica que trouxe da mansão e tirou um pote de isopor com comida dentro. Ricardo reconheceu. Era o almoço que Maria preparava para si mesma todos os dias, na cozinha da mansão. O prato que ela servia para si mesma ao meio-dia, quando os gêmeos dormiam. O prato que Ricardo tinha visto na bancada da cozinha centenas de vezes, sem nunca se perguntar se Maria realmente comia. Ela não comia. Ela guardava na sacola e trazia para cá. Maria abriu o pote. Ela tirou uma colher e começou a alimentar a filha primeiro, colherada por colherada, e dividindo a comida com a precisão de quem sabe exatamente quanto cada pessoa come e quanto ela precisa guardar para ter o suficiente. E ela não comeu. Ela não levou a colher à própria boca uma vez sequer. Ela partiu o pão que a filha tinha guardado do café da manhã, pão frio que tinha passado o dia inteiro numa sacola plástica debaixo de uma ponte, e mergulhou no caldo para amolecer. Deu um pedaço para a filha. Depois ela caminhou até a caixa de papelão. Levantou o bebê com cuidado para ele não acordar. Aninhou ele contra o peito. E com a colher, ela alimentou ele com o resto do caldo. Colheradas minúsculas. Do tipo que você dá para um bebê que está começando a comer comida sólida. O bebê recebia meio dormindo, olhos fechados, boca abrindo por reflexo. E Ricardo ficou parado atrás do pilar, com a mão no concreto e a mandíbula tão apertada que os dentes doíam. O que Ricardo estava vendo não era apenas pobreza. Era um sistema organizado de sobrevivência que operava com a precisão de algo repetido muitas vezes. O pão guardado, a água no balde, a comida dividida em ordem, o bebê alimentado por último. Um sistema que Maria tinha construído para manter duas crianças vivas debaixo de uma ponte, enquanto ela trabalhava 12 horas por dia limpando uma mansão onde tudo que eles não tinham transbordava. Ricardo olhou para os detalhes que doíam mais do que a fome, mais do que a caixa de papelão, mais do que o casaco. Ele olhou para as roupas das crianças, limpas, não novas, não chiques, mas limpas. A blusa da menina tinha um remendo costurado à mão no cotovelo. As roupas do bebê eram pequenas e desbotadas, mas limpas e secas. Alguém lavava aquelas roupas, alguém pendurava, secava e dobrava. Alguém mantinha a dignidade de duas crianças vivendo na rua como se vivessem numa casa. Ele olhou para o canto perto da parede da ponte. Havia uma bolsa de pano com livros dentro. As lombadas apareciam, gastas, cantos dobrados, mas organizados por tamanho. Havia um estojo com 3 lápis curtos e um apontador. Havia uma lona plástica transparente estendida sobre o papelão para proteger da umidade. Havia um pote com tampa, onde provavelmente guardavam comida para os ratos não comerem. Maria alimentava os filhos com a comida que ela não comia. Ela dava o casaco dela para eles dormirem. Ela lavava as roupas deles em algum lugar que Ricardo não conseguia imaginar. Ela mantinha livros organizados e lápis prontos. Ela vivia debaixo de uma ponte e mantinha a estrutura de um lar onde não havia lar. E ela chegava toda manhã, às 7 horas, na mansão do Morumbi, com o uniforme passado
e o sorriso tímido, e as mãos rachadas de lavar roupa em água fria. E ninguém, não Ricardo, não Carolina, não o médico, não ninguém, tinha jamais perguntado de onde ela vinha ou para onde ela ia. Ricardo se apoiou no pilar. Fechou os olhos. Sentiu algo que não tinha nome, mas se parecia com vergonha, multiplicada por 3 anos de nunca perguntar. Ele abriu os olhos, limpou o rosto com a mão, e quando ele estava prestes a dar um passo à frente, a menina da trança viu ele. Ela viu ele parado atrás do pilar com roupas que não pertenciam a esse bairro e um rosto que não pertencia a esse mundo. Os olhos dela, escuros, firmes, sérios de uma forma que não combinava com seus 7 anos, se fixaram nele com o olhar de quem reconhece uma ameaça antes dela ser declarada. A menina se levantou, se posicionou entre Ricardo e o irmão e ficou olhando para ele sem piscar, esperando, com os punhos fechados, a trança apertada, a postura de uma criança que aprendeu que estranhos aparecendo perto da sua casa, mesmo que sua casa seja debaixo de uma ponte, nunca trazem nada de bom. Maria viu ele 3 segundos depois. Ela estava sentada no papelão com Mateus no colo, alimentando ele com as últimas colheradas de caldo. Ela sentiu a mudança no corpo da filha. A rigidez, a postura, os punhos. Ela olhou para cima, em direção aonde Sofia estava olhando, e quando ela viu Ricardo Monteiro, parado atrás do pilar do viaduto, com sua camisa social e sapatos de couro, a cor sumiu do rosto dela como água descendo pelo ralo. Maria se levantou do papelão com Mateus ainda no colo. O bebê acordou com o movimento e começou a fazer um som suave. Não choro, apenas a reclamação de uma criança de 1 ano que estava dormindo e agora sente que algo mudou no corpo da mãe. A tensão, o tremor, o coração batendo tão forte que o bebê conseguia sentir contra a orelha dele. Senhor, Maria disse. A palavra saiu quebrada, partida ao meio pelo medo. O medo total de alguém que acabou de perder a única coisa que tinha sobrado, o segredo que mantinha tudo junto. Senhor, por favor, não me demita. Eu sei que deveria ter contado. Eu sei que deveria ter dito que tenho filhos e que a gente mora. Que a gente mora. A voz dela rachou. Lágrimas começaram a cair. Mas ela não limpou porque tinha Mateus num braço e a outra mão estendida para frente, como se ela pudesse parar com a palma aberta o que estava prestes a acontecer. Se o Senhor souber que eu moro assim, vai achar que eu sou uma mãe ruim, que eu não posso cuidar dos filhos do Senhor se não consigo cuidar dos meus. E eu preciso desse emprego, Senhor. Esse emprego é tudo que eu tenho. Se o Senhor tirar, a gente não tem nada. Nada. Ricardo não respondeu. Não porque não queria, porque não conseguia. A mandíbula dele estava travada, os olhos fixos em algo na frente de Maria. Algo que tinha capturado a atenção dele antes mesmo dela começar a falar. Algo que agora ocupava todo o espaço na mente dele. Sofia. A menina estava parada entre Ricardo e o irmão, descalça na terra molhada, braços levemente abertos nas laterais. Só não como uma menina de 7 anos, como alguém que aprendeu que quando há perigo, a primeira coisa que você faz é se colocar entre o perigo e o que você quer proteger. Atrás dela, a caixa de papelão do Mateus estava vazia. O casaco estava amassado sobre o jornal, prova de algo que Ricardo ainda estava processando. Sofia olhou para ele. Ela olhou diretamente, sem baixar os olhos, sem recuar. Com um olhar que não era olhar de criança, mas o olhar de alguém que teve que crescer antes da hora porque as circunstâncias não deram outra escolha. E quando ela falou, a voz saiu firme, de uma forma que não combinava com a idade dela, ou o tamanho dela, ou a terra nos pés dela,
ou a ponte sobre a cabeça dela. Se o senhor vai gritar com a minha mãe, Sofia disse, grita comigo. Ricardo piscou. A frase atingiu ele com uma força que ele não esperava. Já não por causa das palavras, mas por causa da forma como ela disse. Sem hesitação, sem tremer, com a certeza absoluta de alguém que tomou uma decisão e não vai mudar, não importa o que aconteça em seguida. Ela trabalha o dia inteiro para o Senhor. Sofia continuou sem sair de onde estava plantada. Ela sai às 6 da manhã, quando ainda está escuro. Ela volta às 7 da noite, quando já está escuro de novo. Ela dá a comida dela pra gente. Ela dá o cobertor dela pra gente. A menina apontou para o casaco na caixa sem se virar. Porque se virar significaria parar de olhar para Ricardo. E Sofia não ia parar de olhar para ele. Ela não dorme. A voz de Sofia preencheu o espaço debaixo da ponte. Eu escuto ela de noite. Ela deita quando a gente adormece e levanta antes da gente acordar. Ela deita no papelão sem nada cobrindo ela, porque tudo que ela tem, ela dá pra gente. Maria deu um passo à frente com Mateus no colo. Sofia, quieta, minha filha. Não fala assim com o senhor. Não, mãe, Sofia disse sem se virar. A senhora sempre manda eu ficar quieta. Não falar nada. Aguentar. Mas eu não vou mais ficar quieta. A menina olhou para Ricardo de novo. Lágrimas tinham começado a cair dos olhos dela. Mas a voz dela não tremeu. Como se as lágrimas e a voz fossem duas coisas separadas que podiam funcionar ao mesmo tempo sem uma afetar a outra. Minha mãe não é ruim, senhor. Os ruins são as pessoas que expulsaram a gente da outra casa. Sofia respirou fundo. Minha mãe pagava o aluguel dela todo mês. Ela nunca devia nada. Mas 3 meses atrás, ela não conseguiu mais pagar. E o dono expulsou a gente. Expulsou a gente com meu irmão, com o bebê. E minha mãe procurou outro quarto, mas não conseguiu pagar, porque o dinheiro dela diminuiu, senhor. O dinheiro dela diminuiu de um mês para o outro, e ela não sabe por quê. Ricardo sentiu algo se mover no peito dele. Um movimento frio, pesado, como uma pedra se movendo no fundo de um rio. Como assim o dinheiro dela diminuiu? Sofia olhou para ele com olhos molhados, mas firmes. Minha mãe ganhava R$ 2.400. Eu sei porque ela me ensinou a contar dinheiro. Ela diz que mulher sempre tem que saber quanto está recebendo para ninguém poder enganar ela. Sofia pausou. 3 meses atrás, ela começou a ganhar 1.200. Metade. E de um dia para o outro, o frio no peito de Ricardo se tornou algo mais pesado. Algo que não era mais frio, mas a sombra de uma suspeita que ele ainda não queria encarar diretamente. Sua mãe te contou por que diminuíram o salário dela? Minha mãe não fala sobre isso, Sofia disse. Minha mãe não fala sobre nada que faz ela chorar na frente da gente. A mandíbula de Sofia apertou. Mas eu ouvi ela falando no telefone com minha tia uma noite. Ela disse que a dona da casa falou que a partir de agora ia pagar menos para ela. E quando minha mãe perguntou por quê, a dona disse que se ela reclamasse, ia demitir ela. Ia falar para o senhor que minha mãe era ladra. Ricardo fechou os olhos. Ele fechou com a força de alguém que precisa de um momento de escuridão para processar algo que é brilhante demais e terrível demais ao mesmo tempo. Carolina. Nem a dona da casa era Carolina, a esposa dele, a mulher com quem ele dormia toda noite, a mulher com quem ele tomava café da manhã toda manhã, a mulher com quem ele era casado há 8 anos. Ela tinha cortado o salário de Maria pela metade sem contar para ele. Ela tinha embolsado a diferença. E quando Maria tentou falar, ela ameaçou com demissão e a acusou de roubo. Ricardo abriu os olhos. Ele olhou para Sofia. Olhou para Mateus no colo de Maria.
Olhou para a caixa de papelão, a cama de jornal, o casaco. Ele olhou para tudo que ele deveria ter visto 3 anos atrás. Depois ele caminhou em direção a Maria. Sem dizer nada, ele tirou o paletó. Não o casaco de Maria, mas o dele, o paletó de lã de grife, que custava mais do que Maria não recebia em 1 mês, e colocou-o sobre os ombros dela, com a delicadeza de quem faz o primeiro gesto certo, depois de 3 anos de gestos ausentes. Maria olhou para ele com olhos vermelhos, Mateus no colo, o paletó de Ricardo nos ombros, medo ainda no rosto, mas misturado agora com algo que se parecia com confusão. A confusão de alguém que esperava um golpe e recebeu outra coisa. Ricardo se agachou na frente da caixa de papelão. Olhou para ela. Olhou para o jornal amassado que servia de colchão. Olhou para a marca que o corpo do Mateus tinha deixado no papelão de dormir lá tantas noites. Ele se levantou. Caminhou até Maria. Estendeu os braços. E Maria, depois de um momento de dúvida, a dúvida de uma mulher que não confia em ninguém há 3 anos, porque, a última vez que ela confiou em alguém, cortaram o salário dela pela metade. Entregou Mateus para ele. Ricardo segurou o bebê. Aninhou ele contra o peito com a falta de jeito de um homem que tem gêmeos de 4 anos, mas nunca segurou o filho de outra pessoa. E Mateus se acomodou contra ele com a facilidade dos bebês que não distinguem entre rico e pobre, que só distinguem entre braços que seguram e braços que não seguram. Ricardo olhou para Sofia. A menina ainda estava parada no mesmo lugar, punhos nas laterais. E trança apertada, olhos molhados, mas secos ao mesmo tempo. A postura de alguém que ainda não sabe se o que está acontecendo é bom ou ruim, que não vai baixar a guarda até ter certeza. Ninguém vai gritar com a sua mãe, Ricardo disse, olhando nos olhos dela. Nunca mais. Ninguém. Sofia não respondeu. Não se moveu. Ela olhou para ele mais um segundo com aqueles olhos que tinham visto demais para 7 anos. E algo suavizou no rosto dela. Não um sorriso, ainda não. Mas o primeiro sinal de que a tensão, endurecendo a mandíbula dela, estava começando a soltar. Vamos, Ricardo disse. Pega suas coisas. Vocês vêm comigo. Sofia olhou para a mãe. Maria olhou para Ricardo. E no rosto de Maria passou algo que não era gratidão ainda, mas algo antes da gratidão. Ou algo que se parecia com o alívio de alguém que está prendendo a respiração há meses e que finalmente deixa o ar sair. Sofia se moveu primeiro. Ela caminhou até a parede da ponte. Pegou a bolsa de pano com livros, o estojo, a sacola com roupas limpas. Ela dobrou a lona plástica que protegia o papelão. E ela pegou uma sacola de supermercado amassada, que Ricardo não tinha notado antes. Uma sacola amarrada com um nó, que Sofia carregava com as 2 mãos, apertada contra o corpo, com o cuidado de quem carrega algo mais valioso do que todo o resto. Eles chegaram na mansão do Morumbi às 3:30 da tarde. Ricardo estacionou na entrada. Saiu. Abriu a porta para Maria. E quando eles caminharam em direção à entrada da casa, Maria automaticamente virou em direção à porta de serviço. A porta lateral. A porta pela qual ela entrava e saía todo dia há 3 anos. A porta que não era a porta da frente, porque a porta da frente não era para ela. Por aqui, Ricardo disse, parado na porta da frente, com a mão na maçaneta. Hoje você entra por aqui. Maria olhou para ele, olhou para a porta e entrou com Mateus no colo e olhos cheios de algo que não era gratidão ainda, mas confusão. A confusão de uma mulher que passou 3 anos usando a porta de serviço e não sabe como andar pela porta da frente de uma casa que ela conhece de cor, mas nunca viu desse ângulo. Naquela noite, depois que as crianças dormiram,
Ricardo se sentou no escritório do segundo andar. Abriu o computador. Entrou no sistema de contabilidade da casa. Ele procurou a folha de pagamento de Maria. O que ele encontrou confirmou tudo que Sofia tinha contado debaixo da ponte. A folha de pagamento dizia R$ 2.400 quinzenais. Era isso que Ricardo autorizava. Era isso que saía da conta dele. Mas quando ele abriu o arquivo de despesas domésticas de Carolina, o arquivo de despesas variáveis que incluía supermercado, o jardineiro, lavanderia e pagamentos em dinheiro para funcionários, ele encontrou algo que não deveria estar lá. Uma retirada quinzenal de R$ 1.200 na categoria Suplemento Pessoal, CEO, pelos últimos 3 meses. Carolina Oliveira. E R$ 1.200 quinzenais que Carolina pagava para si mesma com o dinheiro que tirava de Maria. Ricardo fez os cálculos. 3 meses, 6 pagamentos. R$ 1.200 cada. R$ 7.200. Carolina tinha roubado R$ 7.200 de uma mulher que ganhava R$ 2.400, que tinha 2 filhos, que não tinha marido, que não tinha família em São Paulo, que não tinha nada, exceto um emprego, e a dignidade de manter os filhos limpos e alimentados com metade do dinheiro que lhe era devido. E quando o dinheiro parou de ser suficiente para o aluguel e Maria foi despejada com os 2 filhos para a rua, Carolina continuou sentando na mesa de jantar, com Ricardo, como se nada estivesse acontecendo. Ela continuou gastando em restaurantes e bolsas e salões. Ela continuou morando numa mansão no Morumbi, enquanto a mulher que ela estava roubando dormia debaixo de uma ponte com um bebê coberto por um casaco. Ricardo fechou o computador, apagou a luminária e sentou na escuridão do escritório com as mãos entrelaçadas e a mandíbula apertada, sabendo com certeza que a mulher dormindo a 10 metros de distância, no quarto principal, não era a mulher que ele pensava que tinha casado. Às 2 da manhã, ele desceu para pegar um copo d'água. E na cozinha escura, sentada num banquinho na bancada, estava Sofia, com a sacola de supermercado no colo, olhando pela janela para o jardim iluminado, com a expressão de uma criança que não consegue dormir porque passou 3 meses sem teto, e de repente tem teto e paredes, e cama e cobertores, e o cérebro dela não sabe como processar a diferença. Não consegue dormir? Ricardo perguntou, sentando no banquinho ao lado dela. Sofia balançou a cabeça. A cama é mole demais. Eu me sinto estranha. Debaixo da ponte, eu dormia rápido porque eu estava cansada. Aqui eu não tô cansada. E a cama é tão mole que eu não sei como ficar confortável. Ricardo olhou para ela. Olhou para a sacola de supermercado no colo dela. O que você tem aí, Sofia? Sofia apertou a sacola. Olhou para ele com olhos apertados, avaliando ele, medindo ele com o olhar de alguém que aprendeu a não confiar e que precisa de um momento para decidir se dessa vez é diferente. E depois de um silêncio que durou tanto quanto uma decisão importante, 3 segundos, 4, 5, ela falou. Minha mãe sempre me fala uma coisa. Ela diz que a verdade sempre precisa de prova, Sofia. Se você não tem prova, a sua verdade não vale nada. A menina olhou para a sacola. Minha mãe guarda todos os recibos que dão para ela quando ela recebe. Todos. Desde que ela começou a trabalhar aqui. Ela guarda numa sacola plástica e eu guardo na minha. A gente se reveza. Minha sacola, porque minha mãe diz que papéis importantes têm que ficar com alguém de confiança. Ricardo sentiu o ar da cozinha ficar mais pesado. Esses são todos os recibos dos últimos 3 meses, Sofia disse, abrindo a sacola um pouco para Ricardo ver dentro. Papéis dobrados, recibos de pagamento escritos à mão na letra de Carolina. Cada um com a data.
o valor e a assinatura de Maria. Cada um diz R$ 1.200, mas minha mãe me ensinou que antes pagavam 2.400 para ela. Sofia olhou para ele. A dona da casa começou a dar metade para ela. E quando minha mãe perguntou, a dona disse que se ela falasse, ia demitir ela e contar para o senhor que ela estava roubando. Os olhos de Sofia estavam molhados, mas firmes. Minha mãe não rouba, senhor. Minha mãe nunca roubou nada. Minha mãe nem come a comida dessa casa. Ela traz pra gente. Na manhã seguinte, quando Carolina desceu e encontrou os filhos de Maria na mesa do café da manhã, com os gêmeos de Ricardo, ela explodiu. Ela exigiu que eles saíssem. Ela ameaçou chamar o advogado. Ela ameaçou acusar Maria de roubo. E então, Sofia entrou na sala. Ela colocou os recibos na mesa de centro de vidro, um por um, com a solenidade de quem apresenta provas diante de um juiz. 6 recibos, 6 pagamentos, 6 provas de roubo. Ricardo fotografou cada um, enviou para a nuvem e olhou para a esposa. R$ 7.200, Carolina. Não foi isso que você roubou de uma mulher que estava dormindo debaixo de uma ponte com um bebê numa caixa de papelão. Carolina foi embora naquele dia, com 2 malas e um táxi e ninguém para se despedir. 8 meses depois, Maria tinha uma casinha com uma porta azul num bairro tranquilo de São Paulo. Sofia era a melhor aluna da turma na mesma escola onde os gêmeos de Ricardo estudavam. Mateus dormia num berço de madeira com lençóis limpos e um móbile de estrelas. Mas toda noite, sem exceção, Maria colocava o casaco velho sobre ele. Não porque ele ainda precisava, mas porque algumas coisas não são apenas coisas. São memórias de quão longe você chegou e lembretes para nunca esquecer o que custou para chegar lá. Um milionário seguiu sua empregada depois do trabalho um dia. O que ele encontrou debaixo de um viaduto o fez cair de joelhos. 2 crianças, uma caixa de papelão e um casaco, o mesmo casaco que ela usava na mansão dele todos os dias, enrolado em um bebê, dormindo sobre jornais. Mas aqui está o que o destruiu completamente. A criança mais velha, uma menina de 7 anos, olhou diretamente nos olhos dele e disse: "Se o senhor vai gritar com a minha mãe, grita comigo." O que essa menina revelou em seguida expôs uma traição tão próxima de casa que destruiria o casamento dele e mudaria 4 vidas para sempre. Esta é a história real de Maria Santos, uma mulher que deu tudo para manter 2 crianças vivas, enquanto as pessoas que deveriam tê-la visto nunca se importaram em olhar. Antes de começarmos, se histórias como essa te tocam, histórias sobre sacrifícios invisíveis e a verdade que se esconde bem na nossa frente, aperta o botão de inscrever e ativa as notificações. Deixa um comentário me contando. Você já descobriu algo sobre alguém que mudou completamente a forma como você via essa pessoa? Eu leio todos os comentários. E se essa história tocar seu coração, arrasa no botão de curtir. Isso ajuda mais pessoas a conhecerem histórias que merecem ser contadas. Agora, vamos começar. Ricardo Monteiro tinha percebido algo há 3 semanas. Algo que ele não conseguia nomear. Não era um erro na cozinha. Não era uma mancha no chão. Não era uma reclamação ou um atraso. Era algo em Maria. Algo que estava deixando ela lentamente, como a chama de uma vela, quando alguém deixa uma janela aberta, silenciosamente, sem ninguém perceber, e até a chama quase se apagar. As mãos foram primeiro. Ricardo viu ela servindo o café da manhã para seus gêmeos numa segunda-feira de manhã. Ele parou na porta da cozinha porque as mãos de Maria estavam vermelhas, rachadas, a pele aberta nos nós dos dedos, como se ela estivesse mergulhando elas em água gelada por horas.
Ela serviu 2 pratos com sua precisão de sempre. Rodelas de banana para Sebastian, cubos de maçã para Emily. Mas suas mãos tremeram quando ela colocou a colher. Seus dedos fecharam com a rigidez de algo que dói. Depois vieram os olhos. As olheiras que Maria sempre teve. As olheiras normais de uma mulher que começa a trabalhar às 6 da manhã se tornaram algo diferente, mais profundas, mais escuras, da cor de um hematoma que não cicatriza. Seus olhos afundaram no rosto, como se o crânio estivesse absorvendo o que restava dela. E as roupas, as mesmas roupas por baixo do uniforme. Sempre as mesmas. Uma blusa cinza e uma calça de moletom preta que ficavam mais largas a cada semana, porque Maria estava encolhendo dentro delas, como uma árvore perdendo folhas numa estação que não é outono. Ricardo não disse nada. Não porque não se importava, porque não sabia o que dizer. Como você pergunta para a mulher que limpa sua casa se ela está bem? Com quais palavras? Com qual direito? Ele pagava um salário para ela. Um bom salário. Ou assim, ele acreditava. Ela chegava no horário. Saía no horário. Os gêmeos estavam banhados e alimentados. A casa estava impecável. E isso era tudo o que Ricardo precisava saber. Ou tudo o que ele queria saber. Ou tudo o que ele se permitia saber. Foi numa quinta-feira, às 11 da manhã, quando o corpo de Maria decidiu que não podia mais continuar. Ela estava na cozinha preparando o leite morno da Emily. Emily tinha 4 anos e ainda tomava leite morno antes da soneca, porque Maria sabia que isso ajudava ela a dormir melhor. Ninguém pediu para Maria saber disso. Ninguém pediu para ela lembrar. Ninguém pediu para ela preparar o leite na temperatura exata que Emily gostava. Mas Maria sabia. Maria sempre sabia. Ela estava em pé na frente do fogão, mexendo o leite com uma mão. A outra mão segurava a borda da bancada porque suas pernas estavam tremendo desde de manhã. O chão da cozinha se movia debaixo dela como se a casa estivesse num barco. A mamadeira escorregou primeiro, depois os joelhos dela, depois o corpo inteiro. O som que Maria fez quando caiu no chão da cozinha foi seco, duro. O som de alguém que desmaia sem colocar as mãos na frente, porque o corpo não tem mais força para se proteger da queda. O leite se espalhou pelos azulejos. A mamadeira rolou para debaixo da mesa. E Maria ficou no chão com os olhos fechados, o rosto da cor de cinza, o uniforme cobrindo um corpo que pesava menos do que qualquer mulher de 31 anos deveria pesar. Ricardo a encontrou 40 segundos depois. Ele estava vindo do escritório com o celular numa mão e uma pasta debaixo do braço. Quando entrou na cozinha e viu Maria no chão cercada por uma poça branca de leite, ele largou tudo. Ele se ajoelhou ao lado dela. Tocou a testa dela, gelada. Procurou a pulsação dela. Encontrou. Fraca, irregular. A pulsação de algo que ainda funciona, mas está prestes a parar. Ele ligou para o Dr. Gustavo imediatamente. Disse para ele vir agora. Depois ele levantou Maria e a carregou para o sofá da sala. O que ele sentiu quando a pegou no colo apertou algo no peito dele que ele não conseguiu identificar. Ela não pesava nada. Ela pesava o que uma criança de 10 anos pesa, não o que uma mulher adulta pesa. Dr. Gustavo chegou em 20 minutos. Ele a examinou no sofá com o estetoscópio e o medidor de pressão. Os dedos dele pressionaram costelas que apareciam através do uniforme como teclas de piano. Ele tirou uma amostra de sangue. Examinou as mãos rachadas dela. Abriu as pálpebras dela com o polegar e apontou uma pequena lanterna nas pupilas. Quando terminou, ele se levantou. Fez sinal para Ricardo ir para o corredor e falou naquela voz baixa que os médicos usam quando dão notícias que não deveriam precisar dar. Desnutrição severa.
nos sinais iniciais de hipotermia. Ricardo ficou olhando para ele. Essa mulher não está comendo, Ricardo. E baseado nas mãos dela e na temperatura corporal, preciso te perguntar algo sério. Dr. Gustavo pausou. Essa mulher está dormindo na rua? O rosto de Ricardo ficou em branco. Isso é impossível, doutor. Eu pago o salário completo dela a cada 15 dias. Dr. Gustavo não respondeu. Ele arrumou a maleta, deixou instruções na mesa e foi embora. E Ricardo ficou parado no corredor da mansão, olhando para Maria dormindo no sofá, usando aquele casaco velho que ela nunca tirava. O mesmo casaco, mesmo em maio, mesmo quando estava quente, como se ela estivesse escondendo alguma coisa, ou como se o casaco importasse mais do que a temperatura. Ricardo não dormiu naquela noite, nem na seguinte, nem na depois. A pergunta do Dr. Gustavo se instalou na cabeça dele como um zumbido que não parava. Essa mulher está dormindo na rua? Não podia ser verdade. Ele pagava R$ 2.400 para Maria a cada 15 dias. Um bom salário para uma empregada doméstica em São Paulo. O suficiente para um quarto, comida e transporte. Ele sabia disso porque assinava a folha de pagamento da casa no primeiro e no dia 15 de cada mês. O mesmo documento onde aparecia o nome completo de Maria, Maria Helena Santos, e o valor que Carolina entregava para ela em dinheiro a cada 15 dias. Porque Maria não tinha conta em banco. Carolina entregava para ela. Essa frase passou pela mente dele na sexta-feira à noite, enquanto ele jantava sozinho. Carolina estava num jantar com as amigas. Os gêmeos já estavam dormindo. Ricardo sentou, olhando para o prato com o garfo suspenso no ar. A frase girando. Carolina entregava para ela. Ele assinava a folha de pagamento. Mas Carolina dava o dinheiro. Ele nunca tinha visto a transação. Nunca estava presente. Nunca perguntou para Maria se ela recebia o que lhe era devido. Porque por quê? Ele perguntaria. Sua esposa cuidava da casa. Sua esposa era alguém em quem ele confiava. Sábado de manhã, Maria chegou às 7 horas. Como todo sábado, ela fez o café da manhã, banhou os gêmeos, deixou a cozinha impecável. E ao meio-dia, quando o turno dela terminou, ela tirou o uniforme no quarto de serviço. Colocou a blusa cinza e a calça de moletom preta. Se enrolou naquele casaco que ela nunca tirava e saiu pela porta dos fundos, com uma sacola plástica na mão. E Ricardo assistiu ela sair da janela do escritório no segundo andar. Ele esperou 30 segundos, pegou as chaves do carro e a seguiu. Maria caminhou 4 quadras pela calçada do condomínio fechado no Morumbi até chegar na avenida principal. Ricardo seguiu no o V dele a uma distância, 3 carros atrás, se sentindo ridículo e culpado ao mesmo tempo. Ridículo, porque ele era um homem de 40 anos seguindo sua empregada como um detetive de filme. Culpado, porque o fato de que ele precisava segui-la para saber como ela vivia significava que em 3 anos ele nunca se importou em perguntar. Maria embarcou num ônibus na Avenida Rebouças. Ricardo seguiu no UV dele. O ônibus cruzou a cidade em direção à Zona Leste. Passou pelos jardins. Passou pelo centro. Passou pelas torres brilhantes da Paulista. E a cada quilômetro, as ruas ficavam mais estreitas, as calçadas mais rachadas, os prédios mais cinzas. Maria desceu perto de um ponto na Zona Leste e caminhou 3 quadras até outro ponto. Ela embarcou num segundo ônibus em direção ao sul, para bairros que Ricardo só conhecia dos noticiários, quando tinha enchentes, quando alguém encontrava um corpo perto do córrego. O segundo ônibus a deixou numa rua sem asfalto, num bairro chamado Cidade Tiradentes. Ricardo estacionou o V 2 quadras atrás e seguiu a pé. Caminhando por uma calçada de terra com buracos e poças de água suja,
e um cheiro de esgoto que queimava o nariz dele. Maria caminhou sem olhar para trás. 10 minutos, 15, 20, até a rua terminar, num viaduto de concreto, cruzando o córrego Aricanduva, um curso d'água que não era mais realmente um rio, mas apenas uma vala de água preta cheia de lixo e lama, e o cheiro concentrado de tudo que a cidade jogava fora e esquecia. Maria não cruzou o viaduto. Ela parou na borda, olhou para os dois lados e desceu pelo barranco de terra em direção ao espaço debaixo da ponte. Ricardo parou atrás de um pilar de concreto a 10 metros de distância, e o que ele viu de lá mudou a forma como ele entendia todas as manhãs dos últimos 3 anos. Debaixo da ponte, num retângulo de caixas de papelão achatadas que formavam algo tentando ser um chão, estavam 2 crianças. A mais velha, uma menina de cerca de 7 anos, estava sentada num balde, virado com o cabelo preso numa trança apertada e uma blusa limpa que era um pouco grande demais para ela. Ela estava organizando algo numa sacola plástica, com a concentração de quem está fazendo a tarefa mais importante do mundo. E no canto, dentro de uma caixa de papelão forrada com páginas de jornal, dormia um bebê. Um bebê coberto com um casaco. O casaco. Ricardo reconheceu antes de entender o que significava. Era o mesmo casaco. O mesmo casaco que Maria usava na mansão todos os dias. O casaco que ela nunca tirava. O casaco que todos na casa consideravam uma mania inofensiva. Maria e seu casaco. Ela não tira nem em maio. O casaco que cobria os ombros de Maria durante o dia enquanto ela limpava o chão e preparava mamadeiras e banhava gêmeos. À noite, cobria o corpo de um bebê dormindo numa caixa de papelão debaixo de uma ponte. As crianças viram Maria e correram em direção a ela. A menina largou a sacola. Ela correu com a velocidade de uma criança que está esperando há horas e que não consegue se conter quando finalmente vê a pessoa que estava esperando. Maria se abaixou e abraçou a filha com força. Um abraço faminto. O abraço de alguém que passa 12 horas longe das pessoas que mais ama e que nunca sabe se vai encontrar tudo igual quando voltar. A menina se afastou primeiro. Ela caminhou até um canto onde havia um balde com água e um copo plástico. Voltou com o copo cheio. Mãe, eu guardei pão do café da manhã para a senhora. Tá na sacola azul. Maria pegou a água. Ela acariciou a trança da filha. Depois ela abriu a sacola plástica que trouxe da mansão e tirou um pote de isopor com comida dentro. Ricardo reconheceu. Era o almoço que Maria preparava para si mesma todos os dias, na cozinha da mansão. O prato que ela servia para si mesma ao meio-dia, quando os gêmeos dormiam. O prato que Ricardo tinha visto na bancada da cozinha centenas de vezes, sem nunca se perguntar se Maria realmente comia. Ela não comia. Ela guardava na sacola e trazia para cá. Maria abriu o pote. Ela tirou uma colher e começou a alimentar a filha primeiro, colherada por colherada, e dividindo a comida com a precisão de quem sabe exatamente quanto cada pessoa come e quanto ela precisa guardar para ter o suficiente. E ela não comeu. Ela não levou a colher à própria boca uma vez sequer. Ela partiu o pão que a filha tinha guardado do café da manhã, pão frio que tinha passado o dia inteiro numa sacola plástica debaixo de uma ponte, e mergulhou no caldo para amolecer. Deu um pedaço para a filha. Depois ela caminhou até a caixa de papelão. Levantou o bebê com cuidado para ele não acordar. Aninhou ele contra o peito. E com a colher, ela alimentou ele com o resto do caldo. Colheradas minúsculas. Do tipo que você dá para um bebê que está começando a comer comida sólida. O bebê recebia meio dormindo. Olhos fechados. Boca abrindo por reflexo.
E Ricardo ficou parado atrás do pilar, com a mão no concreto e a mandíbula tão apertada que os dentes doíam. O que Ricardo estava vendo não era apenas pobreza. Era um sistema organizado de sobrevivência que operava com a precisão de algo repetido muitas vezes. O pão guardado